Olá, amigos. Eu sou o Afrânio e estamos aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um tema especial, tanto para a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, como para o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Digo especial porque hoje nós vamos conversar sobre Eurípides Barçanufo, que é o mentor da Casa Espírita Eurípides Barçanufo e que é também, indiretamente, o mentor do Núcleo Chico Xavier, visto que o núcleo foi criado como um prolongamento da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. As duas casas foram criadas no dia 1º de maio, assim como Eurípides Barçanufo também nasceu no dia 1º de maio. Então, nosso tema hoje é conversar sobre esse espírito de escola e que nos dá tantos exemplos de comportamento que devemos seguir. Mas, meus amigos, inicialmente, como sempre fazemos, nesses estudos virtuais realizados pelo Núcleo Chico Xavier, nós inicialmente lemos uma página de um dos livros de Emmanuel. Hoje nós vamos ler do livro Fonte Viva a lição 105, que se intitula Sois a Luz. Diz assim o nosso querido Emmanuel: quando Cristo designou os seus discípulos, antes ele faz uma referência a um versículo do Evangelho de Mateus. O versículo é o versículo 14 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Palavra de Jesus. E aí então vem Emmanuel comentando esse versículo. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Bela página, né, meus amigos? Especialmente porque hoje nós vamos homenagear um dos vultos mais dedicados à prática do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que dedicou, como vamos ver, toda a sua vida a fazer o bem, toda a sua vida a se dedicar incessantemente às pessoas. Quer dizer, é um cristão realmente, na acepção da palavra, como diz Emmanuel, com um espírito de sacrifício, né? Um espírito que, durante toda a sua vida, se dedicou com sacrifício ao seu semelhante. O que, aliás, também é a marca de Chico Xavier, mentor da nossa casa, do nosso núcleo espírita Chico Xavier. Então, meus amigos, lida esta primeira mensagem, que é a mensagem de Emmanuel, Sois a Luz, está no livro Fonte Viva. Vamos ler uma pequena mensagem, um pequeno pensamento do Chico para todos nós, esse extraído do livro Orações de Chico Xavier, que é um livro muito interessante,
que apesar do nome não tem oração nenhuma, ele na verdade tem pensamentos de Chico Xavier. E um dos pensamentos que está nesse livro, na página 145, é esse aqui: os obsessores desistem. O melhor combate à obsessão é a prática sistemática do bem. Às vezes leva um certo tempo, até que os obsessores desistam. Mas não existe ódio, por mais estranhado que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem não lhes oferece campo para atuação. Então, também uma mensagem que se alicerça no comportamento que devemos ter de prática do bem. O trabalho no bem é e sempre será a melhor forma de nos equilibrarmos, a melhor forma de caminharmos na trilha do nosso Mestre Jesus. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe o trabalho do dia de hoje, que possamos estar amparados pelos amigos espirituais que estimulam esse trabalho de palestras através das ondas amigas da internet. Abençoa, Senhor Jesus, portanto, o nosso pensamento, para que ele chegue a todos aqueles que vierem partilhá-lo conosco, chegue cristalino e possa transmitir esperança e alegria para todas as pessoas. Abençoa o Núcleo Chico Xavier, a Casa Espírita Olímpio Barçanufo e todas as casas espíritas que continuam, neste momento de pandemia, se dedicando inteiramente à divulgação do Evangelho, à divulgação da doutrina espírita. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar a todos. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Aqui estamos, como disse inicialmente, para estudar hoje um pouquinho de Eurípides Barçanufo, né? O que Eurípides Barçanufo representa para nós. As pessoas às vezes ficam pensando assim, mas os espíritas têm o costume de sempre estudar a biografia de espíritas ilustres, digamos assim, como Bezerra de Menezes, como agora vamos estudar hoje Eurípides Barçanufo, como Chico Xavier, e tantos outros espíritas que nós estudamos, Gabriel Delane, Camille Flammarion. Por que essa preocupação? Porque acho que é valioso, a gente falar sempre sobre um vulto que beneficiou a humanidade. E vamos ver que Eurípides Barçanufo é um vulto que beneficiou a humanidade, se dedicou inteiramente à humanidade. Quer dizer, a vida dele é uma espécie de diretriz para todos nós, uma vida de Jesus. Então é importante que a gente se dedique a estudar esses vultos que são tão importantes para nós. São momentos de sustentação das nossas intenções, nos momentos às vezes difíceis da nossa vida. Então é muito importante a gente se dedicar a esses espíritos, E eu acho que esse é o principal. O Heródoto, pai da história, já dizia, que a história é a mestra da vida. Então, se nós não nos concentrarmos em ver o que de bom a história nos transmite, principalmente o que de bom ela nos transmite, para seguirmos aquilo de bom que ela nos transmite, nós não aproveitaremos bem a nossa passagem aqui pela Terra. Então, conhecer Eurípides é ter o privilégio de acompanhar o seu progresso, as suas vitórias, sobre todas as dificuldades que passou na vida, desde a infância até a idade adulta. Então, Eurípides é uma referência para nós. E podemos dizer que Chico também, Chico também é uma referência para nós. Chico, na verdade, não nasceu em maio, nasceu em abril e já foi devidamente homenageado pela casa no mês de abril. Hoje, portanto, vamos falar sobre Eurípides Barçanufo. Primeira coisa interessante a relatar aqui, a registrar sobre Eurípides Barçanufo, é o nome dele, O nome dele. Porque o nome dele, Eurípides Barçanufo, não tem, como é comum na nossa sociedade, não tem nem o sobrenome da mãe, nem o sobrenome do pai.
O pai dele se chamava Hermógenes Ernesto de Araújo. E Eurípides Barçanufo não tem Araújo no nome. O senhor Hermógenes Ernesto de Araújo era conhecido como Mojico, era um apelido. E a mãe era a dona Jerônima Bernardes de Almeida, que era conhecida como Dona Meca. Então vocês podem ver que ele não tinha nem o Araújo do pai, nem o Almeida da mãe. Era Eurípides Barçanufo. E por que isso acontecia? O próprio pai dele, o seu Mojico, dizia, que não colocou nos filhos o sobrenome dele ou da mãe, porque ele dizia assim: ora, se cada um dos meus filhos se tornar famoso, não trará complicações para os demais. Fiz isso por cautela, diz o nosso querido Mojico. E assim se dá com todos os filhos. Eurípides é o terceiro filho de 15 irmãos. Terceiro de 15 irmãos. E o seu Mojico realmente era muito criativo no nome que atribuía aos filhos. A irmã mais velha de Eurípides se chamava Maria Neomísia. Eu até brinco aqui quando leio o nome dos irmãos do Eurípides, que é uma fonte de inspiração permanente para nós que ainda venhamos a ser pais, ou que possamos influir na escolha do nome de um neto, de uma pessoa, do filho de uma pessoa amiga, ou nosso próprio filho. Então, vejam só, Maria Neomísia é a mais velha, depois vem Eulógio Natal, que é o irmão mais velho de Eurípides, depois Eurípides Barçanufo, e seguindo, Venefreda de Hermenencília, Watersides Willon, Alexia Hermenencília, Odulfo Wardel, Eurídice Milton, Eunice Dylan, Edalides Milan, Eridite Irani, Heródoto, Elite Irani, Romilton Wilson e Watteville Whitman. Vejam como os nomes são criativos. O seu Mojico realmente tinha uma facilidade para conseguir nomes assim difíceis, pouco comuns, digamos assim. O nascimento de Eurípides, como a gente já falou, ocorreu no dia 1º de maio de 1880. Sabemos que a Casa Espírita Eurípides Barçanufo foi fundada também em 1º de maio de 1965, e o nosso Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier também foi fundado num dia 1º de maio de 2005. De maneira que, homenageando Eurípides, nós estamos também homenageando, lembrando a fundação das casas que são por ele acobertadas, digamos assim. Bem, o nosso querido Eurípides se desencarnou em 1º de novembro de 1918, nasceu no Dia do Trabalho e desencarnou em 1º de novembro, dia de Todos os Santos, segundo a tradição católica. Desencarnou com 38 anos de idade e foi justamente numa vítima de gripe, de influenza, semelhante a esse momento que a gente vive aqui de pandemia que nos atinge nesse momento. Só que hoje nós temos o vírus aí, é outro, Na época de Eurípides era o vírus influenza. Muita gente desencarnou. Nós não vamos focar hoje no desencarne de Eurípides, vamos focar mais na sua vida, em alguns exemplos que ele nos passou. Mas ele desencarnou durante a pandemia de 1918, epidemia de gripe influenza, chamada de gripe espanhola, e Eurípides desencarnou como sempre viveu, trabalhando. Bem, mas ele pelo seu comportamento, ele é chamado de o apóstolo de Sacramento, porque era em Sacramento que ele se concentrava, foi em Sacramento que ele viveu toda a sua vida. Chamava-se de o apóstolo do Triângulo Mineiro, porque ele também, Sacramento, faz parte do Triângulo Mineiro, aquela região geográfica que tem delimitada pelas cidades de Uberaba, Uberlândia e Araxá, é o Triângulo Mineiro, e também chamado apóstolo da caridade, porque a vida toda ele viveu na prática da caridade.
Eu dividi aqui o estudo em algumas partes. A primeira parte, falar do homem, né? Quem foi Eurípides Barçanufo antes de ser espírita, e depois falar de Eurípides Barçanufo espírita. Acho que é interessante a gente notar o mesmo comportamento desse espírito, né? Antes e depois de ser espírita. Bem, o nosso querido Eurípides, ele sempre foi muito estudioso, né? Sempre destacou onde ele estudou. Ele estudou no Colégio Miranda, né? E ele se destacava tanto que ele era uma espécie de monitor dos próprios companheiros na sala de aula, né? Ele tinha conhecimentos sólidos, né, de medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática. Era, portanto, uma pessoa com conhecimento vasto em diversas áreas do conhecimento humano. Eurípides foi vereador, né, em Sacramento, tendo sido responsável para que a cidade tivesse luz, água encanada, bondes elétricos. Ele foi responsável por várias melhorias na cidade de Sacramento, né? E ele se afastou espontaneamente da vida pública para se dedicar inteiramente aos seus pobres, às pessoas que o procuravam. Antes de ser espírita, aos 20 anos de idade, Eurípides foi um dos fundadores da Irmandade São Vicente de Paulo, que tinha o objetivo de beneficiar os pobres. Irmandade São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é reconhecido também na Igreja Católica por ser uma espécie de patrono da caridade também, né? Então Eurípides já era, antes de conhecer a doutrina espírita, já era um homem bom, caridoso, ligado, portanto, à prática da caridade. Interessante é que essa fundação da Irmandade São Vicente de Paulo se deu em 1902. E o primeiro contato de Eurípides com a doutrina espírita foi em 1903, através do seu tio Mariano, chamado Senhor Mariano, ou tio Senhor, como as pessoas falavam. É interessante relatar que esse tio Mariano ele era um espírita de Sacramento, né? E as reuniões espíritas aconteciam numa fazenda chamada Fazenda Santa Maria, próxima de Sacramento, né? E quando o senhor vinha até a cidade de Sacramento, ele costumava ficar na casa de Eurípides e dormia no quarto do Eurípides, junto com Eurípides, né? E todas as vezes que ele vinha, Eurípides se empenhava em tentar transformá-lo em católico. Enquanto que o tio Senhor se justificava, procurando falar do espiritismo, não tinha o intuito de transformar Eurípides em espírita, mas defendia a doutrina espírita com os argumentos que tinha. A diferença é que Eurípides era um homem culto, um homem preparado, um homem que tinha condições de sustentar um debate, uma discussão a respeito dos temas. E se o senhor, coitado, era uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha esses recursos intelectuais do sobrinho. Então, numa dessas vindas em 1903, né, uma dessas vindas a Sacramento, na hora, no momento lá em que eles estavam juntos, né, que iam dormir, né, os dois começam a conversar sobre espiritismo, né? E o Eurípides começa a vencer o Mariano, né, o tio Senhor, na sustentação das suas ideias. O tio Mariano, então, o tio Senhor, vendo que não tem condições de contra-argumentar contra o sobrinho, entrega para ele um exemplar do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ora, Leon Denis foi, depois de Kardec, talvez o mais culto, mais preparado defensor da doutrina espírita, né? Leon Denis, ele era tão importante para o movimento espírita depois da morte de Kardec, que quando o movimento espírita começou a se distanciar da pureza doutrinária deixada por Kardec,
Kardec se manifesta em mensagem a Leon Denis e pede que Leon Denis vá participar de um congresso espírita mundial para justamente combater essas deturpações que estavam tentando promover na doutrina espírita, com atualização, por exemplo. É uma coisa que sempre se fala, que a doutrina espírita, apesar de ser de 1857, sendo 1857, já precisaria passar por atualizações, o que é a mais rematada bobagem. Mas então, Leon Denis era esse homem culto, né? Ora, essa cultura de Leon Denis falou ao cérebro e ao coração de Eurípides Barçanufo. Porque Eurípides, ele se identificou com a linguagem de Leon Denis. Leon Denis tem uma linguagem, meus amigos, se vocês puderem ler depois da morte, é um livro muito interessante. Ele está para a obra de Leon Denis, assim como o Livro dos Espíritos está para a obra de Kardec. É uma espécie, então, de espinha dorsal da obra de Leon Denis, né? Então vale a pena vocês, quem puder, evidentemente, ver o livro de Leon Denis depois da morte. Bom, esse livro, então, ele tocou profundamente o nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides se identificou com o livro, né? E quando termina a leitura, ele faz uma leitura rápida durante a noite, né, e fica surpreso com aquele linguajar, aquelas ideias que são divulgadas por Leon Denis, né? E aí, então, o Mariano dá para ele o exemplar, para que ele leia mais detidamente, e a partir daí, então, o nosso querido Eurípides Barçanufo se torna um adepto da doutrina espírita. Ainda não é neste momento que ele vai se declarar espírita, mas ele se torna inclinado pela doutrina espírita. Deixa eu pegar aqui os livros. Perdoe-me a breve interrupção. Mas então Eurípides Barçanufo precisa conhecer mais sobre o espiritismo, depois desse contato com o tio Mariano, o tio Senhor, né? E ele vai, então, ele é convidado pelo Senhor para ir até a Fazenda Santa Maria, que é onde se realizavam as sessões mediúnicas. O tio Senhor, inclusive, era médium, né? E esse episódio aí, dessa ida de Eurípides até a Fazenda Santa Maria, é muito interessante. E nós o destacamos a partir desse livro, O Apóstolo da Caridade, aqui, ó, esse livro aqui, ó. O Apóstolo da Caridade é de Jorge Risini. Vou ver se aparece o nome dele aqui embaixo, ó, Jorge Risini. Talvez seja dos livros que falam sobre Eurípides Barçanufo, esse talvez seja o livro mais interessante, né, sobre a vida de Eurípides. Mais interessante porque ele traça não a vida apenas de Eurípides, mas traça também várias passagens mediúnicas da vida de Eurípides, né? Vários momentos de Eurípides Barçanufo. Mas a saída da Santa Maria ela é muito interessante, né? Porque Eurípides, né, vai até a fazenda e ele vai se admirar, né, das comunicações que lá vão ser recebidas, principalmente por dois médiuns, Jason e Aristides, né? Esse Aristides, em transe, ele comentava parábolas do Evangelho. Eram coisas notáveis. Vocês vão ver só a frequência espiritual lá dessa reunião em que Eurípides comparece pela primeira vez a uma reunião espírita. Só para a gente saber, o Aristides e o Jason eram dois espíritos
Eram dois espíritos, pessoas simples, entendeu? Pessoas humildes, pessoas sem conhecimento intelectual, né? Sobre Aristides, dizia-se que ele era um coração de ouro, mas um cérebro vazio. Quer dizer, uma pessoa muito boa, mas que não tinha nenhum conhecimento maior, né, da vida, né, dos conhecimentos, não tinha nenhum conhecimento intelectual maior. Bom, então, Eurípides chega a essa reunião na Fazenda Santa Maria, e aí o Jorge Resini nos narra aqui, né? Convém, antes da reunião propriamente dita, convém dizer que no decorrer do trabalho que vai se desenrolar, Eurípides pede em pensamento aos espíritos que o orientem sobre as bem-aventuranças, pois queria sentir e entender os ensinamentos delas. Então, Eurípides estava com essa preocupação, ele queria saber mais sobre as bem-aventuranças. E aí a sessão tem início com uma prece feita por Delfim Pereira da Silva, que dirigiu os trabalhos. Aí já é Jorge Resini contando para nós. Mariano da Cunha Júnior, quer dizer, o tio de Eurípides, o tio senhor, entrou em transe e o espírito doutor Bezerra de Menezes disse, após cumprimentar os presentes: olha, vejam só, o primeiro espírito que se comunica é Bezerra. Enfim, Bezerra de Menezes, diz o Bezerra, enfim, Eurípides Barçanufo, diz Bezerra de Menezes, você está entre nós. Louvado seja Deus, alegre-se, meu filho, porque sua hora é chegada. Há entre nós um espírito de alta hierarquia que deseja falar-lhe. Devo retirar-me. Então, Bezerra faz aquela saudação inicial e se retira, né? Em seguida, manifestou-se através de Mariano da Cunha Júnior outra entidade. Quem será? Perguntou Eurípides Barçanufo. Aí o espírito captou-lhe o pensamento e disse: sou seu espírito protetor. Como se chama? Pergunta Eurípides. Em minha última existência na Terra, deram-me o nome de Vicente de Paulo. Aí Eurípides fica surpreso. São Vicente de Paulo? Sim, eu e você, Eurípides, somos amigos de outras vidas. Ah, de muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor. E tem agora uma missão importante de realizar no Brasil. Lendo o livro de Leon Denis, recordou ensinamentos. Sabe agora que a verdade pregada por Jesus não se encontra na doutrina católica. Pois bem, meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ter o meu nome, afaste-se dela. É o meu primeiro conselho. Não esconda a sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É o meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o seu nascimento. Então vejam só, né? Bezerra de Menezes, Vicente Paulo se apresentando como o guia espiritual de Eurípides, né? O espírito protetor de Eurípides, né? Eurípides aí pergunta: que missão cumprirei? E aí responde São Vicente de Paulo: os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado e Jesus, em verdade, é quem nos dirige, né? Então essa comunicação aí esse diálogo, né, de Eurípides com Vicente de Paulo é muito bacana, né, meus amigos? Bom, aí São Vicente de Paulo se retira e o Jason entra num transe inconsciente e um espírito protetor, falando com muita desenvoltura, exorta o amor ao próximo. Essa mensagem foi transmitida em francês e em seguida entra em transe o caboclo Aristides e foi feita uma explanação de grande beleza sobre o Sermão da Montanha. Ora, Eurípides queria esclarecimento sobre as bem-aventuranças que estão contidas no Sermão da Montanha. Exatamente o trecho do Evangelho que Eurípides Barçanufo até então não havia aprendido o significado mais profundo. Então, Eurípides sai de lá deslumbrado, né,
de Santa Maria sai deslumbrado com todo o acontecimento. Né? O livro aqui, o livro que eu indiquei para vocês, Eurípides, o Homem e a Missão, como eu disse a vocês, está aqui, ó. Esse livro traz, meus amigos, né, muitos detalhes desse momento da vida de Eurípides que merecem ser melhor estudados, com mais calma, num ambiente do lar de cada um de vocês. Bom, então Eurípides, né, ele tem esse primeiro momento aí com o Espiritismo, com a doutrina espírita. Esse momento vai marcá-lo profundamente. Mas, em 31 de janeiro de 1902, né, com 22 anos de idade, Eurípides funda, junto com amigos, chamado Liceu Sacramentano. Esse liceu funcionou por 5 anos. Né, e Eurípides sempre muito dedicado. Em 1905, já espírita, portanto, em 1904, Eurípides se declara espírita. Em 1904 ele se declara espírita. Em 1902 ele funda o Liceu Sacramentano, ainda não era espírita. Em 1904 ele faz a sua profissão de fé. Aos 24 anos de idade. E aí faz a fundação de uma farmácia espírita que ele denomina Esperança e Caridade. Era uma farmácia totalmente gratuita que preparava remédios homeopáticos para as pessoas que procuravam Eurípides. O Bezerra de Menezes passa, através da mediunidade de Eurípides, a receitar medicações homeopáticas. Nosso Eurípides, então, o tempo todo assistido por Bezerra. Essa farmácia funcionou por 15 anos. Por 15 anos, portanto. É uma farmácia Esperança e Caridade. Depois da criação da farmácia, em 1905, Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. E foi presidente por 12 anos e 7 meses, até o seu desencarne. Até o seu desencarne. E Eurípides, então, já espírita, embora tendo fundado o Liceu Sacramentano, ele começa a se comportar como espírita. Já não se diz mais católico. A fundação desse grupo Espírita Esperança e Caridade foi também estimulada por Vicente de Paulo, que disse: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Então Eurípides se afasta do catolicismo e se torna espírita. Isso é uma informação que eu li, está no livro da Colina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão. Então é isso. Nosso querido Eurípides, ele entusiasmado com a doutrina espírita, ele acrescenta ao currículo do Liceu Sacramentano o estudo de doutrina espírita. E aí há uma reação enorme da sociedade. A sociedade de Sacramento, muito conservadora, ela então resolve retirar os filhos do colégio Liceu Sacramentano. Eurípides faz de tudo para que os alunos permaneçam. Procurando não prejudicar os alunos, Eurípides, em outubro daquele ano, ele faz, nós estamos em 1906, 1907, né? Estamos em 1906, 1907. Eurípides, então, faz a antecipação dos exames de final de ano para outubro, para não prejudicar as crianças. E aí
o liceu acaba fechado por falta de alunos. Desanimado, Eurípides então faz aquilo que todos nós devemos fazer nos nossos momentos de desânimo e dificuldade. Eurípides ora. E Eurípides então faz uma prece ardorosa e recebe uma mensagem de Maria, mãe de Jesus. A mensagem é nesses termos assim: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em seu lugar, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho e ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. E institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Então, essa informação está no livro da Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão, página 110. Então, meus amigos, imediatamente, depois dessa comunicação de Maria, Eurípides, em 31 de janeiro de 1907, faz com que surja o Colégio Allan Kardec, né, que mais tarde vai funcionar como dependência do Grupo Espírita Esperança e Caridade. O Colégio Allan Kardec auxiliou vários órfãos e pobres, dando-lhes gratuitamente instrução moral e intelectual. Então, Eurípides Barçanufo tem essa trajetória, né, de fundador do Colégio Allan Kardec. Um homem, portanto, voltado para a prática da caridade em todas as suas modalidades. Sobre Eurípides, né, a mediunidade de Eurípides, nós podemos dizer que Eurípides era dotado de várias faculdades mediúnicas. Ele era médium curador, receitista, auditivo, vidente, intuitivo, falante, psicógrafo. Se desdobrava com muita facilidade. Então, esse era o perfil do nosso querido Eurípides Barçanufo. Nessa farmácia Esperança e Caridade, né? Esperança e Caridade, Eurípides fez uma parceria com Bezerra de Menezes. A gente sabe que Eurípides e Bezerra eram parceiros no amparo às pessoas. Eurípides preparava os remédios que eram aviados a partir de uma receita de Bezerra. Como se faz hoje em muitas instituições espíritas, a própria Federação Espírita Brasileira tinha, eu acredito que tem até hoje, essa conduta de recolher o nome de pessoas que precisam de remédios homeopáticos, e depois o nome é submetido a um espírito que receita de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu acredito que até hoje, aqui no Rio de Janeiro, na Vida Passos, esse recurso ainda seja praticado. Era muito comum na época de Eurípides, né? Muito comum. Então, só para a gente ter uma ideia aí dessa parceria de Bezerra com Eurípides, né? A gente pode dizer que Eurípides prescrevia diariamente uma média de 1.000 receitas. Várias pessoas de fora da cidade contavam que Eurípides as surpreendia, à alta hora da noite, quando procuravam com um pedido urgente. E ele já lhes apresentava um medicamento e que, invariavelmente, fazia-se acompanhar desta recomendação: vai depressa, meu amigo, doença não espera. Então, Eurípides tinha essa capacidade, né? A pessoa, quando procurava Eurípides já estava com o remédio pronto, já sabia qual era a necessidade. Os relatos que a gente vê aqui desse receituário de Eurípides é muito interessante, porque é como se as pessoas entrassem na fila, ninguém precisava escrever nada em papel nenhum, né? Como se Eurípides soubesse que cada um que estava na fila e Bezerra receitasse o remédio de acordo com a necessidade de cada um. E quando chegava a vez da pessoa, a pessoa já recebia os remédios com a indicação de como tomar o remédio, né? Mas vejam só, nesse livro da Corina Novelino, Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides, a nossa Corina diz assim:
O generoso médico dos pobres manifestava-se a Eurípides por diferentes modalidades, de acordo com as circunstâncias. Quando os centros nervosos de Eurípides pressentiam-se do desgaste de energias e o processo da intuição tornava-se difícil, Bezerra usava-lhe a faculdade mecânica. Quando o aparelho começava a apresentar os primeiros sinais de fadiga, o bondoso orientador servia-se da audição de Eurípides, ditando-lhe receitas e mais receitas. Então, Eurípides estava ficando cansado, né? Bezerra usava a faculdade psicográfica dele, mecânica. Né? Quando, portanto, havia dificuldade, a fadiga era muito intensa, Bezerra se servia da audição de Eurípides. Então, Bezerra e Eurípides estavam ali, os dois juntos trabalhando, e Bezerra contornando as dificuldades físicas de Eurípides. Por fim, quando o volume do receituário exigia maiores parcelas de rapidez, o magnífico colaborador desdobrava diante dos olhos espirituais do médium uma tela branca onde apareciam as receitas solicitadas. Então vejam, meus irmãos, quantos recursos eram utilizados pelos amigos espirituais através da mediunidade de Eurípides para que as pessoas necessitadas pudessem ser auxiliadas. Então temos aí essa parceria entre Eurípides e nosso doutor Bezerra de Menezes, já desencarnado, né? O Bezerra desencarnou em 1900. Nosso tempo está chegando ao final, meus amigos. Eu queria só relatar que essa grandeza espiritual de Eurípides era reconhecida por várias pessoas que com ele conviveram. Por exemplo, Chico Xavier dizia que depois de Jesus, Eurípides foi o espírito de maior hierarquia espiritual que esteve entre nós, quer dizer, que esteve aqui no planeta, na Terra. O seu Tomás Novelino, que foi aluno de Eurípides, dizia que os 3 anos que tinha vivido com o professor Eurípides valeriam mais do que toda a sua vida. O senhor Braulio Alves de Oliveira, que foi outro aluno de Eurípides, fez um longo depoimento a respeito de Eurípides numa entrevista à Folha Espírita. Desse depoimento eu vou destacar pequenos trechos em que ele diz assim: a maior lição que aprendi com Eurípides é que somos seres humanos como todos, mas devemos compreender a missão que cada um tem. Né? E depois, Eurípides, ele falava dos hábitos de Eurípides, falava das ausências de Eurípides em alguns momentos em que ele se afastava do corpo para comparecer a outras localidades onde era visto. Né? Então, Eurípides, ele era, sobretudo, reconhecido por muitas pessoas que serviram a ele como médium ou pessoas que conviveram com Eurípides. Né? Bem, no mundo espiritual, né, Eurípides vem sempre trazendo mensagens de otimismo para todos nós. E é como uma dessas mensagens que nós gostaríamos de encerrar essa nossa participação da noite de hoje. Na verdade, eu tenho aqui algumas mensagens. 2 de Chico Xavier, que estão no livro O Espírito da Verdade. Né? Uma dessas mensagens é a mensagem número 12 do livro O Espírito da Verdade, titulada Em Plena Era Nova, onde Jesus diz assim: irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser reconhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Então, são os últimos parágrafos, né, da mensagem de Eurípides Barçanufo, intitulada Em Plena Era Nova, psicografia do Chico. Vejam, nos conclamando, portanto, ao trabalho, para que nós tenhamos obras no campo do bem. O espírito deve ser conhecido por suas obras, diz Eurípides. É necessário viver e servir.
Ele nos dá, portanto, essa diretriz. Por isso é tão importante a gente conhecer um pouquinho de Eurípides, porque se nós formos acolhidos por esse espírito da esfera crística, né, o mínimo que podemos fazer é conhecer um pouco da sua vida e tentar praticar a doutrina espírita que ele praticou durante a sua passagem entre nós. Outra mensagem do livro Espírito da Verdade, Os Novos Samaritanos, também psicografia do Chico, diz assim Eurípides: construindo o bem sem alarde no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. A gente sabe que o samaritano, na parábola do bom samaritano, é aquele companheiro que é tocado pela compaixão por aquele homem que estava caído após ser agredido e roubado por pessoas que estavam, que se aproveitaram dele, né? Então, o bom samaritano é aquele que pega este companheiro que está caído, leva para uma hospedaria, paga a hospedagem, pede ao estalajadeiro que cuide de Eurípides e diz que tudo que for gasto que cuide do moço que foi foi assaltado, né? E então essa é a conduta que nós devemos ter, é o que a parábola do bom samaritano quer nos passar, né? O samaritano é o único que faz isso, que pega o senhor, a pessoa que tinha sido agredida, e leva até um hotel, uma estalagem, paga ao estalajadeiro e diz que quando voltar, se tiver sido feito mais algum gasto, que ele vai ressarcir o gasto. Então esse é o samaritano, né? Nós temos que ser como o samaritano, por isso que a mensagem de Eurípides é os novos samaritanos. Nós não podemos ser como o sacerdote, né, que simplesmente ignora aquela pessoa caída, ou como o fariseu, que também ignora a pessoa caída, por conta das rivalidades grupais que existiam na época. Mas então, sobre os samaritanos, os novos samaritanos, diz assim Eurípides, finalzinho também: construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Então, fica aí o legado de Eurípides para nós, que sejamos os novos samaritanos. E para encerrar, uma mensagem do livro Eurípides Comunica, que é um livro compilado, né, com várias mensagens de Eurípides recebidas por diversos médiuns. Chico Xavier, Pedro de Oliveira Mundim, Manuel Soares, Corina Novelino. E a mensagem que nós escolhemos para a noite de hoje, ou para o dia de hoje, para encerrar essa nossa participação, é uma mensagem que se adequa bem ao momento que vivemos. O nome dela é Fé e Trabalho. Diz assim o nosso querido Eurípides Barçanufo: na hora difícil em que a aprovação na terra se torna mais aguda, soam as clarinadas da mensagem evangélica de Jesus, concitando-nos as tarefas de salvação. Compete-nos, como aprendizes do aperfeiçoamento, o cumprimento dos desideratos inspirados pelas esferas superiores da espiritualidade maior. Em toda parte, a dor a reclamar alívio, desespero a reivindicar consolo, e trevas a suplicar luz da orientação espiritual. Cultivemos a bênção das lições evangélicas, semente de luz a clarear os caminhos dos trânsfugas da evolução. No entanto, não entesouremos os dons que nos competem partilhar com os necessitados de todo o jaez, mas sim transformemo-nos em celeiros operantes de luz, como a lâmpada sobre um candeeiro, espalhando a consolação espírita em todos os quadrantes do planeta. Então, é uma mensagem psicografada por Pedro de Oliveira Mundim, né, no grupo Espírita Aniceto, em 1977.
Então, meus amigos, Eurípides nos conclama a termos fé, a trabalharmos, porque este é o caminho da nossa redenção espiritual. Não podemos entesourar os nossos dons, né? Pegar os nossos talentos, as nossas habilidades e deixá-las dentro de casa. Precisamos, meus irmãos, precisamos aproveitar a oportunidade de todas as formas que essa experiência possa nos trazer. Então, muito agradecido pela presença de vocês, até aqui nos ouvindo, nos assistindo. Vamos então agradecendo ao Mestre Jesus, ao professor Eurípides Barçanufo, a todos os companheiros, amigos que o acolhem neste instante. Que possamos então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Eurípides, em nome de Chico, em nome de todos os trabalhadores da casa, dar por encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.